Vladimir Putin surpreendeu o mundo com uma estratégia ousada na arena internacional. A Rússia decidiu convidar Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, para a cúpula do BRICS, um movimento que está gerando inquietação entre as principais potências do Ocidente. Estaria o BRICS prestes a se firmar como uma nova força nas relações globais, capaz de competir diretamente com a ONU? Este encontro tem o potencial de reconfigurar o cenário político mundial, com países como China, Brasil e África do Sul, além de novos e influentes participantes, como Irã e Arábia Saudita, prontos para redesenhar as regras do jogo internacional. Esse encontro de líderes globais é uma afirmação clara das intenções do BRICS. Com a ONU perdendo sua antiga influência, o bloco se apresenta como uma alternativa forte. A Rússia, ao sediar o evento, mostra seu planejamento estratégico, usando o convite a Guterres como uma forma de destacar o crescente poder do grupo. A grande questão que fica é: como a ONU reagirá a essa transformação? Irá assumir um papel secundário enquanto o BRICS avança como protagonista? Fique atento, pois ainda há muito a ser revelado sobre esse momento crucial. Desde sua formação em 2006, quando Brasil, Rússia, Índia e China se uniram, o BRICS já começou a remodelar a ordem mundial. Agora, com a adesão de novos membros influentes, como África do Sul, Irã e Arábia Saudita, o bloco está se transformando em uma potência não apenas econômica, mas também política. Sob a liderança da Rússia, essa cúpula tem o objetivo de solidificar essa expansão, e a participação de Antônio Guterres pode ser um sinal de que o BRICS está prestes a desafiar seriamente o papel de liderança do Ocidente, incluindo sua influência sobre a ONU. Para Vladimir Putin, essa reunião oferece uma chance excepcional de reforçar a influência global do BRICS. O grupo, que tem se destacado por defender uma ordem mundial mais equilibrada e multipolar, agora se apresenta como uma alternativa viável às instituições ocidentais tradicionais, como a ONU e o FMI. Putin, diretamente de Moscou, vem liderando essa agenda há algum tempo, promovendo a ideia de um sistema financeiro internacional mais equitativo e menos dependente das potências ocidentais. Ao convidar Antônio Guterres para a cúpula em Kazan, o presidente russo busca assegurar que o secretário-geral da ONU entenda a mensagem de que o BRICS está pronto para moldar o futuro da governança global. A presença de Guterres no evento chamou a atenção de diversas frentes. Para alguns especialistas, foi uma jogada diplomática necessária para manter um canal aberto com as economias emergentes. Outros, no entanto, enxergam isso como uma vitória estratégica para Putin, pois a participação de Guterres poderia aumentar ainda mais o prestígio do BRICS, especialmente em relação à visão russa de um mundo com múltiplos polos de poder. Guterres, por sua vez, espera que essa cúpula resulte em importantes avanços em questões como sustentabilidade e combate às mudanças climáticas. A grande incógnita é: o que isso significará para o papel da ONU no futuro? Em 2022, Guterres já havia levantado a necessidade de revisar o sistema financeiro internacional, apontando que as regras atuais, sob o FMI e o Banco Mundial, favorecem as nações mais ricas e deixam de lado os países em desenvolvimento. Essa postura está alinhada com as metas do BRICS, mas resta saber se Guterres conseguirá manter sua neutralidade em um ambiente dominado pela Rússia, onde suas palavras e compromissos serão colocados à prova. A cúpula em Kazan pode ser um verdadeiro desafio para sua autoridade e liderança na ONU. Com a recente adição de novos membros, o BRICS deixou de ser um simples grupo de economias emergentes e se transformou em uma força geopolítica que desafia abertamente as instituições internacionais tradicionais. A chegada de países como o Irã, conhecido por sua oposição às políticas dos Estados Unidos, fortalece ainda mais a visão do BRICS de reformar o sistema global, ou até mesmo substituí-lo. Sob a liderança de Putin, a Rússia está utilizando sua influência para reunir nações com uma visão compartilhada de um sistema mais justo e menos dependente das potências ocidentais. De acordo com relatórios recentes, mais de 30 nações já manifestaram interesse em ingressar no BRICS de alguma forma. A cúpula em Kazan será um momento crucial para a Rússia solidificar sua posição como líder desse bloco em expansão. O evento foi cuidadosamente planejado para permitir que o BRICS mostre sua crescente força, contrastando com as instituições dominadas pelo Ocidente. O bloco apresenta uma proposta atraente de cooperação e desenvolvimento para muitos países em desenvolvimento,
momento que se sentem excluídos pelo sistema econômico atual. Para Vladimir Putin, esta cúpula vai além de um simples encontro entre líderes mundiais. É uma oportunidade crucial para avançar sua estratégia de remodelar o equilíbrio global de poder. Ele vê no BRICS a possibilidade de concretizar sua visão de um sistema multipolar, onde o domínio das instituições ocidentais, como a ONU e o FMI, seja diluído em prol de uma distribuição mais equitativa de influência entre as nações emergentes. Ao desafiar diretamente a hegemonia da ONU, Putin também pretende fortalecer a posição do BRICS como uma alternativa viável às organizações tradicionais que, segundo ele, já não representam adequadamente os interesses de grande parte do mundo. A presença de Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, nesta cúpula, adiciona um elemento delicado à equação. Ao aceitar o convite russo, Guterres colocou a ONU em uma posição vulnerável, pois sua participação pode ser vista como uma validação do crescente poder do BRICS e uma admissão de que o atual sistema de governança global precisa de mudanças. A relevância da ONU, que por muito tempo foi o centro da diplomacia internacional, está sendo questionada à medida que blocos como o BRICS e outras alianças regionais ganham força e oferecem novos modelos de cooperação. Alguns analistas acreditam que a participação de Guterres pode enfraquecer ainda mais a ONU, minando sua autoridade como mediadora global, enquanto outros enxergam nisso uma chance de reforma. Para esses observadores, a cúpula pode representar uma oportunidade para a ONU ajustar sua atuação e buscar um papel mais adequado em um mundo que se transforma rapidamente, especialmente diante de potências emergentes. O BRICS, que já contava com nações como Brasil, Rússia, Índia e China, continua a crescer não apenas em número de membros, mas também em sua relevância econômica e política. A recente inclusão de países como Irã, Arábia Saudita e outros potenciais candidatos ao bloco fortalece sua representatividade e seu peso nas decisões globais. Atualmente, o BRICS representa mais de 30% do Produto Interno Bruto, PIB, mundial, e esse número tende a aumentar com a expansão contínua do bloco e sua influência em setores estratégicos, como energia e tecnologia. A diversificação das áreas de atuação, especialmente em tecnologias emergentes e energias renováveis, coloca o BRICS em uma posição de destaque em questões que definirão o futuro da economia global. Nesta cúpula, o foco não é apenas econômico, mas também político. Espera-se que o BRICS apresente uma visão clara de como pretende moldar o futuro da governança global, propondo mudanças significativas na forma como as nações emergentes participam da tomada de decisões internacionais. Essa postura desafia diretamente o modelo tradicional de liderança ocidental e exige uma reavaliação do papel das instituições existentes. A mensagem do BRICS é clara: as potências emergentes exigem mais voz e voto nas questões globais e estão prontas para liderar uma nova era de cooperação internacional. Para Antônio Guterres, estar presente em Kazan oferece uma oportunidade rara de manter o diálogo aberto com as potências emergentes, especialmente em um momento em que o multilateralismo está sendo redesenhado. No entanto, sua presença também traz desafios. Ele precisará navegar cuidadosamente entre o fortalecimento das relações com esses países e a preservação da autoridade da ONU, que continua a ser uma plataforma central para o diálogo global. A principal questão que surge é se Guterres conseguirá manter um equilíbrio delicado entre essas forças, defendendo as reformas necessárias sem comprometer o papel da ONU como mediadora imparcial. Além disso, o cenário atual apresenta uma série de desafios geopolíticos. O crescimento do BRICS reflete o descontentamento de várias nações com o atual sistema de governança global, que, em muitos aspectos, favorece as economias mais desenvolvidas. Países emergentes e em desenvolvimento, que compõem a maior parte do BRICS, têm buscado uma maior inclusão nas decisões que afetam diretamente suas economias e sociedades. A liderança de Putin nesta cúpula é crucial, pois a Rússia tenta usar o BRICS como plataforma para ampliar sua própria influência geopolítica, ao mesmo tempo em que desafia a predominância das potências ocidentais. Além da política e da economia, questões como o desenvolvimento sustentável, a justiça climática e a transição energética também estarão no centro das discussões.
O BRICS tem a chance de se posicionar como uma alternativa mais inclusiva e equilibrada para tratar desses desafios globais, em contraste com as soluções frequentemente propostas pelas nações ocidentais. Esse será um teste não só para a força do BRICS como bloco, mas também para a habilidade de Guterres de mediar entre interesses conflitantes e manter a relevância da ONU como uma instituição central para o futuro do multilateralismo. Por fim, a cúpula de Kazan será um momento decisivo, tanto para o BRICS quanto para a ONU. O que está em jogo é mais do que simples negociações diplomáticas. Trata-se da redefinição de papéis e da construção de novas dinâmicas de poder em um mundo multipolar. Com o crescimento contínuo do BRICS e sua crescente influência em áreas críticas, o evento pode sinalizar uma virada na governança global, com consequências que se estenderão por décadas. Guterres enfrentará um grande desafio, e o resultado de sua participação nesta cúpula poderá moldar o futuro tanto da ONU quanto do BRICS nos próximos anos.